José Eloy Glesas Comensânia é descendente de uma família de trabalhadores do então bairro Operário do Reduto, no centro de Belém. O pai era espanhol e a mãe uma cabocla índia, como diz com orgulho. Logo cedo, descobriu a vocação artística e a tendência homossexual. Sua primeira paixão foi aos 12 anos. Fez teatro, enveredou pela música e hoje é um ícone multimídia da cidade. Aos 63 anos, comanda a festa das Filhas da Chiquita, durante as festividades do Círio e o Carnaval na Cidade Velha. Ele nasceu no mesmo dia e no mesmo ano em que morreu Carmen Miranda, que passou por Belém. Qual é a sua ligação com a Carmen Miranda, já que você nasceu no mesmo dia e no mesmo ano que ela partiu? A minha ligação com a Carmen, essa intimidade, né? É como todo brasileiro, é um parente da gente, é um parente famoso da gente. Eu não vou perder, para nascer no dia, na hora, mês e ano, não ia perder de fazer juntar, colar nessa criatura, que eu acho que até hoje, eu acho que é o maior mito, né? É português, luso-brasileiro, né? Já era um prenúncio aí da tua alegria? Na verdade, acabou, eu acho que isso acabou ficando, ficou sendo uma chamada, né, assim, para o Eloy, na verdade, que eu, desde criança, eu sempre quis ser artista. Então, na verdade, isso era uma coisa muito forte em mim. Eu decorava as coisas, as batatinhas fritas, as cantigas no Jardim da Infância. As pessoas me chamavam, era bem desenvolto, né? Dançava, cantava. Para uma época que as pessoas não reparavam muito na criança, se a criança era viada, se a criança não era viada. Era uma coisa que a criança era só inocente e fazia aquilo, né? A tua família te incentivava você a ser artista ou não? Porque a minha família é uma família de descendentes espanhóis e índios e negros, né? E pelo lado do meu pai, todas as pessoas, as meninas estudavam balé, né, com Augusto, ou com o professor, para se apresentar no Teatro da Paz. Os meninos faziam escola de música e algum esporte. Então, na verdade, existia essa dinâmica na família, né, de pintar. As meninas tinham que pintar bem, que tinham que bordar bem. E, na verdade, você é do bairro do Reduto, né? Isso é o bairro morar do Reduto. No bairro do Reduto, que era um bairro tipicamente operário, né? Na verdade, é um bairro que era coisa de cinema, porque era muito paralelepípedo, o bonde passava, né? Então eu já peguei o fim dessa coisa dos bondes. Você tinha várias, né, as fábricas, né? A música do Noel que a gente estava falando, né? Quer dizer, eu acordava com o apito da fábrica de tecido, que era a Perseverança, que era uma fábrica de portugueses, né, que a gente sabe que é uma das primeiras fábricas de tecido do Brasil, né, e assim, do lado tinha a fábrica de borracha, né, que você pegava a borracha, cortava, manufaturava. Tinha corda, né, Aniara? A corda, e tinha o Banco da Amazônia. Era o Banco da Borracha. Da borracha, que era o Banco da Borracha, né? Que hoje é o Banco da Amazônia, né? Que hoje nem é a base, eles falam que é mais Banco da Amazônia, que são grandes parceiros da cultura, do Estado, as pessoas que têm uma visão. E assim, meu pai era comerciante, tinha uma mercearia, que na época era aquela mercearia que vendia, né, do alfinete ao avião, você tudo tinha ali, e as pessoas, era o nome da mercearia era Alma de Deus, né, que era da família do meu pai, que na verdade eu nasci em cima da mercearia. Ficava na Quintino, na Quintino, na esquina da Quintino, com a 28. Hoje, eu vi até que fizeram uma reforma, né, no espaço, achava que gostaria de ter feito uma paejaria, se eu tivesse dinheiro, uma casa de paeja. Mas, assim, era romântico, porque
Você, quando lembra, eram 4 famílias que moravam ali e cada família tinha 2 casas antigas e velhas, né? 2 casas antigas, então, na verdade, eram casas grandes, com quintais enormes. As pessoas criavam galinhas, você subia em árvores, você fazia festa de São João. Minha casa sempre, a minha mãe, que era uma pessoa mais popular, mais humilde, mas ela festejava tudo. Festejava o São João, tinha quadrilha. Carnaval também, né? Carnaval, nós saímos em carnaval, ela vestia, nós somos 3 irmãos, homens, né? E 3 irmãs mulheres. E assim, os homens, ela fantasiava e você fazia aquele bloco que você saía no quarteirão, né? Como era o nome desse bloco? Esse bloco era um bloco que a gente fazia o quadrado, né? E depois tinha o Seca Boteco, que era um bloco que saía de dentro do mercado, que hoje é o Altino Pimenta, que era um mercado do bairro ali, que era um mercado belíssimo, né? Hoje virou o Altino Pimenta. E a gente fazia sair, era um bloco que era o Seca Boteco, era um bloco assim que era muito engraçado, tinha uma música que ele falava, hoje eu vou secar boteco, e os caras saíam tocando com bumbo e voltava, aquele coisa do sujo mesmo. E secava, né? O boteco mesmo. E secava os botecos, na verdade eles quando saíam já tinham secado todos os botecos. E a gente acabava saía eu, meu irmão, meus 2 irmãos. E geralmente saía uma noiva, uma viúva, né? Uma viúva, saía uma noiva e saía sempre o que acompanhava, comia a noiva e comia a viúva, que era justamente eu, né? Então, assim, eu saía de rapaz e meus 2 irmãos saíam de mulheres. Agora, Eloy, então, era bem interessado. Naquela época, isso aí, obviamente, você está falando dos anos 60, início dos anos 70. Eu estou falando ainda dos anos 60. Dos anos 60, anos 70. Quando é que você se descobre que tinha uma tendência gay? Nem existia a palavra gay naquele momento, né? Era uma coisa assim, uma coisa homossexual, uma coisa... Bem, naquela época tinha todas essas brincadeiras de criança que erotiza, né? Você brincar de bolinha de grude, se você já pegar aquela peteca, já é uma coisa que já está te erotizando, né? E tinha uma coisa de meninos e meninas, né? Brincadeiras de meninos e brincadeiras de meninas. E você brincava muito na rua, né? Então você brincava de polícia ladrão, 33 alerta, então eram coisas que você se escondia contra uma outra pessoa. 33 alerta não, era 31 alerta, 33 era brincar de médico. Era 31 alerta. Aí tinha brincadeiras de médico, então na verdade tinha essas experiências, eram brincadeiras sexuais. Na verdade, você brincava com os meninos e de vez em quando brincava com as meninas de médico. E qual foi a sua primeira paixão? Minha primeira paixão... Olha, eu acho que foi... Na verdade, a minha primeira paixão, eu acho que eu já tinha uns 12 anos, né? Foi um professor de educação física maravilhoso, que é meu amigo até hoje, né? Mas assim, eu sempre fui muito personalista, eu sempre gostei muito de mim, achava que as coisas têm um momento, né? De você viver e tem a hora que você diz, não... Tu tens que viver a paixão, ou então tu não vai viver, porque quem vive paixão não deixa de viver uma parte, né? E cedo eu tinha meu foco, eu sempre quis estar nos palcos, a primeira vez que tu pisa num palco de verdade mesmo, tu começa a ver que o palco é muito grande, né? Pois é, você já nasceu com o nome assim, né? Artístico, né? José Eloy Iglesias Começanha. E assim, eu falo para as pessoas que eu já nasci com nome e sobrenome artístico, quer dizer, eu não precisei ter pseudônimo, né? Então, embora muita gente ache que isso é um pseudônimo, né? O Iglesias, principalmente. Muita gente já foi ver meu show pensando que vai ver o show do Júlio Iglesias. E na época da década de 70 eu era muito mais irreverente, fazia show nu, tocando nu o tempo todo, que eu achava, tu questionava, né, a sexualidade, era uma época da contracultura, que você questionava, você vê hoje as pessoas falando essas bobagens, né, essa censura toda para quem
quem viveu a época da ditadura, sabe que muita gente, inclusive artistas, acham que não houve uma ditadura. A gente sabe que foi muito difícil para a ditadura, para os escritores, principalmente, que é a base de toda a cultura, né? São os escritores, os caras que escrevem os textos, que escrevem as músicas, que fazem os roteiros, né? Então, eram as pessoas que eram mais podadas, né? Agora, como é que você se descobre que podia ser um ator mesmo profissional e depois envereda para o campo da música? Olha, eu comecei a fazer muita peça infantil. O Geraldo me chamou, Geraldo Salles me chamou, experiência, embora a minha primeira experiência foi Coronel de Macambira, foi da escola de teatro, né? Foi uma peça que foi premiadíssima, do Joaquim Cardoso, e a música era do Valdemar Henrique. Tanto é que eu fiz um espetáculo só cantando, só fiz um dia, gastei uma fortuna, né, para esse espetáculo para fazer um dia, porque era um espetáculo que era Valdemar em cena, que foram as músicas que ele fez para o espetáculo. Mas a tua experiência mesmo é com teatro infantil? Essa. E o teatro infantil, depois eu adorei fazer teatro infantil, porque o teatro infantil eu comecei a fazer Maria Clara Machado. Então, eu via que todos os atores faziam o tablado. E assim, isso daqui era uma honra, né? Você poder fazer em Belém espetáculos. Maria Minhoca, Pluft, Fantasminha, Rápido das Cebolinhas. Tudo você fez? Tudo eu fiz. Assim, lógico que o Pluft, eu fiz o Pluft, né? Então assim, e como foi o teu Pluft? O meu Pluft era muito bonito. Na verdade, meu Pluft era muito emocionante. Era um Pluft assim que as crianças deliravam, choravam, porque tu incorporou tanto aquele personagem, que era um personagem que tinha umas falas tão lindas, né? E tão inocente, era um fantasminha tão inocente, que as pessoas choravam. O Cláudio Barros, inclusive, fala que naquele espetáculo ele falou, não, eu quero fazer teatro, né? Ele disse para mim, Eloy, esse foi o espetáculo que eu vim ver, e digo, não, eu quero fazer teatro. Por falar no Cláudio Barros, tem uma ligação também com a chegada da Carmen Miranda, porque antigamente os voos que vinham dos Estados Unidos paravam primeiro em Belém, território brasileiro em Belém. A mãe dele, na verdade, a mãe do Cláudio Barros era uma moça muito linda, tu sabes que antigamente para você ser uma moça, alguns requisitos que você tinha que ter era ser bonita, né? Eu nem sei se a mãe do Claudinho Barra foi Miss, porque elas vinham inclusive das passarelas, você entrava aquelas mulheres belíssimas, elegantes, né? Falando 2 idiomas. E ela veio no mesmo voo? E ela veio, na verdade, ela foi responsável pelo traslado do corpo da Carmen Miranda até Belém. Então, na verdade, ela que veio tomando conta, né, do corpo da Carmen Miranda até Belém. E assim, foi aqui a primeira homenagem, né, pós-mortem, né, que acho que o governador, não lembro quem é o governador da época. 55, agosto de 55, era o final do governo Assunção, início... eu acho isso. E foi receber uma... E aqui também, no próprio aeroporto, foi onde a ligação que Belém tem, né, com isso. Então, aqui ela assinou o contrato dela com a Disney, né? Quando ela fez eu acho que com Zé Carioca, qualquer coisa assim, Zé Carioca no Rio, alguma coisa assim, né? Copacabana, um desses filmes da Disney. Que até hoje a gente pergunta onde está a escrivaninha, né? Porque assim, é uma coisa... Mas a gente não tem promemória, infelizmente, né? Aí depois você sai do teatro, você também... eu comecei a fazer teatro. Suas experiências homossexuais também, porque você tem um filho, né, Eloy? Eu tenho filho. Na verdade, eu queria ter um filho, né? Assim, era uma coisa que eu queria ter um filho. Mas eu não queria adotar porque eu vejo muitas experiências que não dão certo. E assim, eu não queria... Porque às vezes a gente tenta compensar tanto, né? E às vezes tu acaba dando errado, né? Lógico que isso não é uma máxima, tá? Mas assim, eu gostaria de ter um filho onde o DNA pudesse conversar um com o outro, porque quando tu tem um filho biológico, é essa sensação que eu tenho. Lógico que pai... E deu certo isso? E deu certo, meu filho deu certo, assim, entendeu? Essa troca... Foi uma coisa legal, nós somos muito parceiros, na verdade. Lógico que todo mundo ficou
um horror, porque meu filho tem 36 anos, há 36 anos atrás era o início que os pais começaram a assumir, os pais solteiros começaram a assumir os filhos, né? O meu filho, com 4 anos, ele teve uma cena meio desastrosa com a família querendo tirar a criança de mim, acabou tendo como advogado o Rui Barata e o Egídio Salles, né, que ficaram intermediário, né, essa coisa de eu ter a guarda da criança, acabei ganhando a guarda da criança, ficando, era uma coisa nova, né, porque uma das coisas que falava era a coisa de ser homossexual, né, de achar que um homossexual vai criar outro homossexual, não que isso seja ruim, mas na verdade isso não é uma coisa que é... Era contra a corrente da moralidade, né? Então assim, o meu filho acabou ele na verdade ele nem experimentou, porque até falei para ele, poxa, tu nunca experimentaste isso, né? Ele falou, não pai, não é, a minha área é outra, e aí deixou, então tu deixa correr a coisa, mas tu tem que falar de tudo, tu é de uma geração que tu fala de tudo, né? Eu vivi em campos de nudismo, onde tinha crianças e não tinha essa coisa, porque a maldade está muito na cabeça das pessoas. Eloy, e como foi a tua experiência com as drogas? Aí eu experimentei de A a Z, de todas, assim, experimentei de tudo, desde de xarope, onde tinha ina, a gente experimentava, a gente secava e fervia e misturava. Eu nunca me injetei, nunca gostei, sempre não gostei, nunca gostei de me injetar. Então assim, acabei pulando algumas aí que na verdade eram muito demoníacas mesmo, né? Os algafãs que se você errava fazia umas feridas imensas à mão. Então na verdade eu nunca gostei das injeções, mas assim, tomei muito Reativan, Preludin, Rumilar, Tussiflex, essas a baixo nível. Agora tomei mais os LSDs, na verdade, tive um amigo que nós viemos para Belém com mais de 100 LSDs, então nós tomávamos todo dia LSD. Quando o Carlos Castaneda escreveu, né, Viagem, Itzlã, A Estranha Realidade, principalmente, que foi a que deu boom, e todo mundo começava a querer experimentar, né, porque a década de 60 trouxe o psicodelismo, então, na verdade, tudo era muito psicodélico, tudo era muito fúcsia, muito chiclete, muito viva, as cores eram, e a gente começou a experimentar. Nesse tempo do LSD, do ácido lisérgico, é verdade que você chegou a fazer sexo no Teatro da Paz, com as luzes acesas? É verdade, não só no Teatro da Paz, como em outros teatros, né? Porque, assim, a experiência com LSD, todo mundo sempre terminava numa banheira, porque naquela época todo mundo tinha uma banheira dentro de casa, né? Tinha aquelas banheiras de ferro. Tu terminava assim, porque todo mundo se beijava, tu andava na rua, tu beijava, era uma época que as pessoas se beijavam muito, né? E as pessoas acabavam pegando carona, porque o LSD era uma coisa tão mínima. Mas como foi essa? Na verdade, foi uma coisa baquiana. Na verdade, era uma coisa muito... Como vocês entraram no teatro? Como acenderam as luzes? Como foi a história? Não, porque, na verdade, nós ensaiávamos no teatro, né? E assim, não tinha horas para ensaiar no teatro. E as pessoas quase não se faziam muitas peças no teatro. Não se fazia muitas coisas no teatro. O teatro ficava meio parado, era meio mausoléu mesmo, não tinha uma dinâmica. Na verdade, essa época, quem morava era o Valdemar Henrique, que morava dentro do teatro, né? Depois ele foi morar aqui no Grão-Pará. Tinha um outro morador ilustre, que era um ator... Robertinho Bastos. Não, que morava no Coreto, né? O Robertinho no Coreto, mas era um ator que morou muito tempo na Europa, e era um ator que fez, inclusive, o Alto da Barca do Inferno, Tito... inclusive, esse é o nome, Tito alguma coisa, era um ator que ele veio só morrer. Ele passou a vida toda, ele foi um ator muito famoso na Europa,
E ele veio só morrer para cá, ele virou professor da universidade, e ele morava lá. Então, na verdade, as pessoas moravam, tu conhecia a segurança não era tão segurança, né? E assim, tu transitava no teatro. Então, tu fumava maconha no teatro. Era ótimo tu poder fumar maconha no teatro, naquelas estatuazinhas ali, que aquilo é imenso. Tu tem uma noção que aquelas, né, aquelas musas lá em cima. Agora, o sexo foi no palco, no proscênio? Foi... Proscênio, com tudo aceso. Na verdade, era uma mesa antiga, que aquelas que ligava. Mas assim, era uma coisa mais teatral, mais uma coisa psicodélica mesmo, né? Ninguém viu, né? Quem viu, quem estava lá, né? Na verdade, eram várias pessoas, muita gente. Ou seja, ainda tem muita testemunha por aí. Ainda tem muita testemunha, por isso que a gente não pode, na verdade, mas na não autorizada eu falo contigo. Quando eu escrevi o livro, eu falo. E assim, mas eu acho que a gente viveu tanto e a gente era feliz e, na verdade, nem sabia, né? Porque mesmo tu vivendo com uma ditadura, na época, você fazia muito mais coisas, você tinha menos patrulha, né? As pessoas não te patrulhavam tanto. Eu andava vestido na rua de super-homem, de malha, com botas, coturnos. Ou seja, a geração dos anos 80. Né? Era, a geração dos anos 80. A gente fazia, então a gente andava, as pessoas... Porque o Caetano, inclusive, fala, né, que gente de teatro é outra coisa, né? E realmente o pessoal de teatro é muito diferente. E aí, como é que nós chegamos no rock and roll? Pois é. Não, o rock and roll já era rock and roll. Eu sempre fui rock and roll. Eu sou do estoque, eu sou hippie, eu tenho essa coisa, cabelos grandes e andar descalço, liberdade, power flower, peace and love. Então, na verdade, já era tudo isso. Aí você teve essa experiência no teatro e nos anos 80 você estoura com a música, né? Essa experiência que veio do teatro. Como é que você chega lá até o seu primeiro sucesso, que foi Pecado de Adão? Pecado de Adão, na verdade, era uma música que eu nem acreditava, porque eu cantava muito rock and roll, muito blues, aloprado blues, rock da Martinha. Pecado de Adão? Pecado de Adão, é só minha. E aí eu fiz, era uma música simplesinha para trocar de roupa, né? E as pessoas dançavam, ficava meio assim, uma boate bregazinha, as pessoas dançavam, papá. E aconteceu que eu fui fazer um pré-amar. Um pré-amar, aquele projeto que tinha. Da Secretaria de Cultura. E eu fui fazer um pré-amar. E eu já cheguei com um visual já bem carregado, com sobrancelha, cheguei quase nu, com um cabelo imenso que ia lá nos pés, uma coisa de Nina Hagen, com toda essa coisa da androgenia, de Lou Reed. E o Daco gravou essa fita todinha. Daco era engenheiro de som. Era engenheiro de som. O Daco sempre trabalhou no som, né? E nós éramos parceiros. Nós éramos parceiros nas músicas mais. E ele gravou tudo, inclusive Pecado de Adão. E aí eu levei para a Cultura a fitinha demo. E o Marto Maués, que era ator, que eu conhecia, ele era locutor. E ele começou a falar para as pessoas começarem a tocar a fitinha. E aí estourou, todo mundo achava, até porque achava que era o Cazuza que cantava. Cazuza? Porque o meu timbre era bem parecido, falava um pouco pelos dentes, assim, meio ceceio, e falava, nossa, é o Cazuza que está cantando, olha a música nova do Cazuza. E começou, e aí foi que... Aí fizeram um novo arranjo para ela. Aí foi o Janjo, né? Brega pop para ela. Não, a do Janjo ficou muito legal, era grande, mas era uma música que se tocava. E se tinha uma rádio que era nacional. E ela começou a tocar no Brasil inteiro. E aí foi que a Continental veio e me pegou, falou... E é sucesso até hoje, né? E é o sucesso até hoje. Todo mundo é uma das músicas mais gravadas, né? Na verdade, eu fiquei entre as 10 músicas mais tocadas. E assim, é um filho meu, né? Que está aí. Tenho outras músicas, mas Pecado de Adão realmente... Tu é muito marcado com o Pecado de Adão,
né? Com ela, o próprio Rui Barata falava assim, sabe o que é o problema com as pessoas contigo? Porque a gente sabia que tinha outros grandes compositores, mas que faziam muita crítica e falavam, o problema dessas pessoas é que elas não sabem fazer música simples. E o segredo de todo sucesso é a simplicidade. E aí o Paulo André falou, não, eu quero que tu venha e cante essa música inédita. E aí o Rui Barata falou, essa música eu fiz para você cantar. Qual é? O Porto Caribe. E eu cantava com a primeira versão, né? Que na verdade... eu sou de um país que se chama Pará. Eu sou você de um gravou, país né? que você se cantou, né? Eu ainda não gravei. Foi a primeira gravação dela, que tem na Cultura, no show, ainda com a primeira letra, né? Porque agora é Pará. Você cantou junto com o Paulo, né? Foi, eu cantei junto com o Paulo, eu andei, foi uma surpresa, porque era uma volta do Paulo, daquelas, né, que o Paulo se entra, fica escondido, depois volta. Na verdade, foi uma grande saída que ele veio com essa música, foi o grande boom, né? Acho que assim, acho que foi a grande parceria dele com o Rui, né? Dos dois, que popularizou, todo mundo canta. E você gravou? E você cantou? Eu não gravei, eu fiquei até chateado porque depois gravaram, acho que foi a Lucinha que gravou, já com uma música, a letra já mudada. Eu virei um ícone, porque na verdade nunca um artista, um cantor principalmente, é icônico aqui. Nunca mostrou tanta cara, né? Porque tu viu os outros artistas gays que apareciam, sempre eles apareciam com namoradas, com não sei o quê. E eu sempre falava muito isso. E eu dava, inclusive, o bis do Pecado de Adão nu, entrava nu. Na verdade, só tinha um que fazia isso, que era o Walter Bandeira, que, na verdade, eu acho que é a pessoa que abriu a porta para eu fazer o tipo de trabalho que eu faço, que eu posso falar, posso me expressar, que é uma coisa, né, do artista, embora a gente saiba que é bom sempre tu escrever tudo que tu vai falar para não te perder, né? Pois é, por isso que eu quero que você volte para você. Aí quando voltar, nessa volta para você, você também começa a ser um dos ícones do Carnaval do Pará, na retomada do Carnaval do Pará, e também assume a festa dos Filhos da Chiquita, das Filhas da Chiquita, que era primeiro Maria Chiquita, não é isso? Não, na verdade a festa E quem começou foi o Luiz Bandeira. Como é que começou isso aí? Eu e o Luiz Bandeira, nós tivemos uma fé, né? Porque o Luiz chegou do Rio de Janeiro e o Luiz queria se enturmar. Ele, na verdade, era uma pessoa que tinha um bom emprego, né? Nós éramos um bando de malucos que saíamos a noite toda fazendo onda, sabe? Era um misto de juventude com Bacos, com prazer, com essa cidade, com essa floresta. E ele ficou muito encantado, porque ele veio do Rio de Janeiro muito embotado, né? Para assim dizer, muito dentro do armário dele, aquele armário. E aqui ele ficou louco, porque na verdade ele nunca viu uma cidade, eu não posso dizer que lascívia, mas assim, a Amazônia como ela é, né? Que na verdade a Amazônia ela te despe, né? Você chega e as pessoas se apaixonam, a coisa indígena que nós temos, né? Que a gente se apaixona pelo inimigo, né? O inimigo dá um espelhinho e a gente já tira nossas penas e distribui todas. E aí foi que, na verdade, a gente foi... mas ele começou, ele não tinha essa conotação. Não. Você estava junto com ele? Não, pois é. E aí a gente começamos a frequentar a casa dele. Né? Porque era na década de 70, tinha essas coisas. As coisas aconteciam nos apartamentos, nas casas. Né? Assim, tinha algumas casas que nós frequentávamos e ali rolava todas as coisas. Né? Na verdade, era não... Ou seja, o Bandeira que criou a festa, na realidade, ele tinha sido seu namorado. Na verdade, o que aconteceu, que na verdade nós tínhamos uma turma de pessoas bem cult, né? Mas pessoas mais doidas, e a gente nós criamos o bloco. O primeiro foi o bloco das Filhas da Chiquita. Era um bloco que vinha do apartamento dele, que ficava perto do presídio, e nós vinhamos na contramão pela Conselheiro, jogando purpurina. Então era muita gente de teatro, de jornalistas e tudo, mas não era a classe média intelectual que depois
quando fundou a Festa da Chiquita, era mais um grupo de intelectuais. A Festa da Chiquita foi de 1978. 70, não, ela começa em 76. Ela é 76. Então, assim, era um grupo ele já estava, como o poder aquisitivo... Então fez 41 anos? Não, ela vai fazer 40. Ela vai fazer então 40 era de 78. 78, 78, E assim, então, na época, ele primeiro estava no grupo de teatro, que era o grupo que ele veio fazer, Sapo Tarubequê, qualquer coisa assim, e ele queria se enturmar. E aí Belém é fácil de se enturmar, né? Ainda mais se tem dinheiro. Então tinha dinheiro, um bando de doido sem dinheiro, que queriam festejar, queriam um espaço para fumar, queriam um espaço para comer, porque era assim, as pessoas chegavam, iam ao meu quarto, chegava um dia que não tinha nem onde dormir, porque as pessoas já chegavam, já dormiam e ficavam. Era uma coisa meio do estoque mesmo, né? Aquela coisa chegou e vão entrando. E depois foi tomando, ele foi ficando uma pessoa, né, que transitando, foi começando a enlouquecer a cidade enlouqueceu ele. Ele foi tomado, eu acho que como os grandes aqui enlouquecem, você né? Tá dizendo sim que o Bandeira saiu do armário aqui. Eu acho que ele saiu do armário aqui, eu tenho quase como certeza isso. E aí, quando ele larga a Festa da Chiquita, você assume. Porque ele, na verdade, ele falou, né? Ele falou para mim, não, Eloy, tu ficas com a Festa da Chiquita que eu estou viajando. Ele tinha saído, tinha vendido. Na verdade, ele tinha um apartamento de 400 metros quadrados, tinha um poder aquisitivo muito alto. E depois ele foi perdendo todas as coisas, né? Na verdade, Ascensão e Glória. Na verdade, daí é um outro roteiro. É Ascensão e Glória. Na verdade, uma pessoa que teve o seu auge e depois caiu mesmo até, né? E aí teve umas paixões. Você assume Aí eu assumo a festa e aí assim... ela começa com um caráter estritamente gay, né? Não, ela começa com caráter de show. De super... tentar fazer a coisa e sair do chão. Que ano era isso? 96. 96. Né? 96. A gente faz a primeira, na verdade, 8 anos depois, o Abrão Bermergui ganha nessa época o Veado de Ouro, né? Na verdade, o grande artista plástico, Abrão Bermergui. E ele que fez, na verdade, quem ganhou, na verdade, não foi o Abrão. O Abrão fez o prêmio. Quem ganhou foi o Raymond, o Nildo. E aí de lá foi o Edmilson ganha a eleição. E uma das primeiras coisas que o Edmilson fala é isso, nós vamos trazer a Chiquita de volta para o lugar. Que a gente falou com ele, não, nós queremos, porque o Hélio Gueiros proíbe a festa lá no Bar do Parque, né, porque a festa já estava chegando muita gente e as pessoas começam. E aí o movimento social começa a crescer, o movimento LGBT começa a crescer. Assim, até hoje ela não é uma festa LGBT, né, o caráter. Onde foi esse ano a Festa da Chiquita? Esse ano foi 39 anos, foi Patrimônio e Resistência. Onde foi? Foi no mesmo lugar, porque a festa acabou sendo... O Bar do Parque estava ali... Não, pois é, a gente saiu do Bar do Parque por conta da obra, da obra e das arquibancadas que estão prestando e por conta de ter muitos problemas, né, com essa galera que vem trabalhar, né, nesses horários. Mas a gente tem uma conversa com o prefeito e o prefeito fala assim, poxa, nós entramos com o IFAM para perguntar se nós perderíamos o nosso tombamento. O IFAM falou, não, enquanto vocês estiverem no entorno, está tudo legal. Então, o importante é ficar, né, perto do Teatro da Paz, perto do Bar do Parque. E foi ótimo lá. Aí já falamos das Filhas da Chiquita. Aí você resolve revigorar o carnaval na Cidade Velha com o Fofó de Belém. Né? Os Fofós eram pequenas reuniões em Cametás, mas ao mesmo tempo ele guarda uma similaridade com o Fafá de Belém. Também, na verdade. Ao mesmo tempo, vira um cacófato, né? Se você disser a palavra Fofó de Belém. Fofó de Belém, exatamente. É outra história. Essa era a ideia, né? O Fofó de Belém, na verdade, tinha eu e um amigo meu, já falecido, Paulo Afonso de Melo, irmão do pianista Paulo José Campos de Melo, né? E o Paulo era uma pessoa das artes plásticas e a gente conversava muito sobre, né, como fazer as coisas e ter
e resguardar um caráter, né, da coisa. A gente falou, vamos revitalizar os fofós, né, que o fofó era uma coisa que tinha aqui, tinha um caráter parecido no início do século passado, mas que ficaram em Cametá, Baeté, algumas partes do interior tem, né, em Óbidos tem o fofão, né, que na verdade na realidade é uma charanga que é uma charanga que as pessoas vão atrás com algum tema engraçado, que você faz crítica a políticos, a pessoas, e a gente fez essa ligação de fofó com fafá, né? Tanto é que a primeira música é de celulite ao celular, fofó diz pra fafá. Ele acabou virando um personagem. Fuxico vem de lá, vem do Calangubá, vem de Petifá, pela Brás de Aguiar. Cruz Credo, não tenho nada com isso, as estrelas são um sucesso na Generalíssimo. Por isso, Beat Boy, muito prazer, eu sou Eloy, é fofó daqui. Esse, na verdade, é o hino do fofó, né? E a gente tem outros fofós, né? Agora, Eloy, aí nisso aí você parte para uma experiência política. Como é que foi a tua experiência política? Olha, foi boa. Infelizmente, a gente conseguiu fazer um trabalho profissional, né? Assim, a primeira não foi legal, mas a segunda a gente fez uma coisa mais séria. A primeira a gente jogou no ar. E a segunda a gente fez uma coisa séria. Só que a gente acabou sendo... acabou que a nossa candidatura ela foi impugnada por conta das pessoas do partido que a gente estava trabalhando. Eles acabaram mandando para o tribunal os CDs com nossos dados todos em branco. Qual era o partido? Era a PHS, na verdade, né? Quer dizer, tu sair do PT, passar pelo PPS. Aí tu começou a transitar, porque tu falou assim, vou começar a transitar. Aí você abandonou a política partidária? Não, porque na verdade eu sou de uma família que é anarquista, né? Na verdade tem esse sangue anárquico, né? A história, quando está lá na Espanha, quando eles vêm para cá, que na verdade nem eram anarquistas, acabaram ficando anarquistas. Então eu sou de uma família muito politizada. Eloy, como é que você vê hoje esse envolvimento dessa nova juventude com as drogas e outras coisas que você experimentou? Eu acho que ela perdeu um pouco o romantismo. Acho que na minha época, acho que as drogas elas tinham uma coisa romântica, ela não estava ligada ao crime organizado direto. Não era uma coisa, né, com o crime organizado. Eu gostaria muito de voltar a fumar maconha se fosse liberada, entendeu? Porque eu acho que maconha... Você largou tudo? Eu larguei tudo. Até o álcool? Não, álcool eu nunca fui de beber o álcool. Eu gostava de beber o uísque, assim, para entrar no palco, tu bebe, mas assim... Abrir a voz? Abrir a voz, mas não seria a droga, na verdade. Tem Coca-Cola também, que é outra droga, né? Tem café, que tu toma o dia todo café, né? Então, na verdade, é outra droga. Mas para mim o pior de todas era o tabaco. Acho que de todas, para mim, larguei o tabaco. Já estou quase 20 anos. Ou seja, Eloy está zero. Está zero, estou zero. De vez em quando dá para fumar uma maconha, se for uma maconha boa, assim, sem compromisso. Da lata. Tá à toa. A da lata, por exemplo. A da lata, eu já cheguei a fumar essa maconha da lata. Né, que chegou no Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro na época, e eu estava com... Quem não é mais novo sabe que é um navio, Solano Star, né? E na praia de Ipanema, nos anos 80, uma maconha muito boa. Muito boa. Largou umas latas que foram bater na praia. Exatamente. Todo mundo pegou essa maconha. Todo mundo pegou. Ele disse que era da lata, né? Era a maconha da lata, Muito boa essa maconha da lata. E assim, eu acho que a gente perde muito, né? Não tendo uma política séria, né? E esse movimento, Eloy, em relação à questão gay, né? A questão homossexual, como é que você vê partidariamente essa questão? Não, eu acho que assim, acho que dentro dos movimentos... Tem exageros ou não? Eu acho que dentro dos movimentos sociais tem muito capitão no mato, entendeste? Assim, muita gente legislando em causa própria, entendeste? Como então, assim? Coisas que eram para ser de todos acabam ficando em cima de algumas pessoas. Pessoas começam a ver um nicho para ganhar algum dinheiro, né? Por exemplo, agora mesmo, a Parada Gay de Belém, ela não permitiu que a gente colocasse um trio. A Festa da Chiquita colocasse um trio. A Festa da Chiquita, até em São Paulo, nós temos... se nós tivermos dinheiro para pagar um trio, nós podemos colocar um trio na Parada Gay de São Paulo, a maior parada do mundo.
E aqui em Belém, onde na verdade a Chiquita é a maior referência, né, para movimentos sociais, porque ela conversa direto com o mundo, a Chiquita, né? Mas depois do filme da Priscila, que ganhou quase todos os prêmios por onde passou, o filme da Priscila Brasil, As Filhas da Chiquita. Então, quer dizer, seria um status para a parada gay, né, de Belém ter um trio da Chiquita. Seria uma coisa representativa e de bom senso, né? Infelizmente, nós... Que surgiu em cima da música do Caetano, né? Exatamente. Agora, Eloy, como é que vive hoje o Eloy Iglesias? Fazendo show, cantando, e você basicamente é um produtor cultural. Né? Eu tenho um projeto que é dentro da UFPA, na verdade, aos modos da UFPA da década de 80, onde os movimentos aconteciam, ferviam lá dentro, porque, na verdade, sabia que ali dentro tu podia fazer muitas coisas sem a polícia entrar. Mas assim, lá você sabe que todo dia passa 50 mil pessoas, 20 mil carros estão ali dentro. Então tu já tem um público lá, né? E a gente faz um evento lá chamado Amazon Mix, que é um evento multicultural, que vai desde a gastronomia até esportes radicais. São 7 dias de eventos. E você é o produtor executivo Eu sou o produtor, até a ideia foi minha, né? Tenho um grupo que trabalha e eu vou para captar recursos. A gente tem... Você trabalha com as leis? Com leis, com algumas leis. É muito complicado, porque empresário... Eu entendo muito das leis, na verdade, eu tenho um contador que me orienta, mas assim, a gente sabe que você, quando chega, eles acham que tu vai mexer na caixa 2 dele, no caixa 2. Hoje já tem menos, já tem pessoas que já estão mais abertas, que sabem que é negócio. Se você tem um evento bom, você coloca a sua marca dentro de uma universidade, você consome. Então, a marca agrega a marca a valores de cultura, né, de conhecimento. Então, você agregar essas duas coisas é sempre bom. Quem é Eloy Iglesias hoje, aos 63 anos? O ser sexual? Eu sou um fauno sagrado, sou um minotauro doido. Eu sou, na verdade, uma iguana maldita, né? Que, na verdade... O que é uma iguana maldita? A iguana maldita é aquela que sobrevive a todos os apocalipses culturais, aos assassinatos culturais, e ela sai do fogo, da água, e sobrevive e renasce como... Tal qual o Fênix. Exatamente. Acho que a iguana maldita é justamente isso. Obrigado, Eloy, pela tua entrevista. Obrigado, Tito. Obrigado. Beijo, beijo, beijo.